Sejam bem-vindos, meu nome é Jason, eu sou fundador do Bloco 244 e hoje eu tô aqui com o pastor Pedro Felizola. Hoje nós vamos falar sobre criatividade, relacionamento e negócios. Nada mais legal e importante do que começar, o Pedro é pastor, né, e linkar negócios com propósito. E eu acho que esse assunto fez total sentido na minha vida e mudou completamente a forma de eu empreender e construir tanto os negócios que eu desenvolvo hoje, quanto construir meus relacionamentos, né? Eu acho que tudo envolve propósito. Então, hoje nossa conversa vai ser sobre tudo isso. Fala um pouquinho de você, meu caro. Ele não consegue falar sério, fica muito nervoso, ele deságua pro humor, pessoal. Claro! Isso é ótimo, conversa leve. Então, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você e participando mais uma vez do Bloco, de uma iniciativa do Bloco 244. Tive o prazer de ser convidado há algum tempo atrás para compartilhar num encontro de empreendedores, né, que vocês promoveram e naquele momento eu estava vivendo o início de uma nova fase, um novo projeto na minha vida, que foi a plantação de uma nova igreja. Então, no certo sentido, é um empreender também, embora com um propósito muito específico, que não é lucrativo, que não é exatamente um negócio, mas que requer um tipo de planejamento, organização, visão, organização semelhante ao que eu vejo você buscando, né, Jason? Imprimir, implementar em cada frente, em cada projeto, em cada negócio que você inicia, você, seus sócios, colaboradores. E o Bloco me parece que é resultado disso, né? De um esforço de coordenar, organizar empresas, instituições diferentes, mas que trabalham com um senso de comunidade, de unidade, para realizar propósitos que sejam também compartilhados, né? Então, hoje eu sou pastor, trabalho como pastor da Igreja Batista Vertus, uma igreja que tem um pouco mais de um ano de existência, mas você é parte dessa comunidade, então a nossa amizade tem nos aproximado cada vez mais nesse sentido de olharmos para aquilo que a gente faz, seja na igreja, seja nos seus negócios e com as empresas parceiras de vocês, como algo que faz parte de uma mesma missão, um senso de vocação, né, da parte de Deus para a nossa vida. E aí a gente vê isso refletindo tudo que a gente faz. Na nossa essência como bloco, a gente tem muito enraizado que é ser solução para pessoas e empresas. E dentro da nossa história, tudo começou com a empresa de contabilidade. Só que lá no início eu tive uma relação muito forte com empreender com propósito, né? Empreender com missão. E ficou muito mais forte e latente essa questão de ser resposta e ser solução para dores que não só eu vivi como empresário, mas que os meus clientes viviam, né? E nesse período, nesse desenvolvimento ao longo dos 18 anos mais ou menos de história, a gente foi desenvolvendo soluções que eram soluções para necessidades dos nossos clientes e os nossos, né? Então, a gente desenvolveu a Nauta, que era para ser solução na parte de organização financeira, gestão financeira, a parte de BPO financeiro. Depois surgiu a Lusco, que veio também para dar esse suporte na parte de comunicação. A grande dificuldade dos negócios no seu início, né? No início do empreendedorismo, a grande maioria dos empresários não tem esses pequenos impulsos, né? Ele não tem talvez uma condição financeira de arcar com todas essas coisas ao mesmo tempo. E terceirizar isso viabilizava de forma mais rápida o negócio deles. Só que nesse mesmo período a gente foi entendendo que nem tudo precisava ser criado por nós ou desenvolvido por nós, ou sermos proprietários ou sócios de alguma solução. A gente sabia que pessoas que tivessem o mesmo propósito e princípios semelhantes aos nossos, a gente conseguiria conectá-los e eles, com o serviço ou o produto deles, ser solução para a nossa rede, né? Então isso uniu pessoas diferentes, negócios diferentes, exato, mas com algo em comum. Exato. E essas operações hoje elas dividem o mesmo espaço, né? Todas as operações. E existe uma missão de tornar essa sinergia e essa cultura
muito clara, né? Para que todas as operações tenham essa essência enraizada. Acho que por isso vocês escolheram um versículo da Bíblia, né? Que é a base da nossa fé, nós somos cristãos, para representar de alguma maneira essa visão, né? Que foi Atos 2:44. Daí o nome Bloco 244, não é isso? O bloco vem, o bloco vem, né, de um grupo, um conjunto. Um conjunto de empresas, mas a gente pegou também a essência de Brasília, né? Asas Frias da Norte é formada em blocos, né? Então, esses blocos remetem às empresas que vão se encaixando, se conectando. E 244 do versículo bíblico, né? Do livro de Atos. Atos 2:44 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Exato. Então aí você vê alguns elementos interessantes: fé, os que criam, os que tinham fé, e aí no contexto é fé em Jesus Cristo, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, ou seja, viviam uma vida compartilhada, não só no sentido relacional, mas até no sentido de generosidade, né? O que eu tenho é seu também, e o que você tem é meu, e de alguma maneira o que eu não tenho é suprido pelo que você tem e vice-versa. Então não há falta, não há carência quando há compartilhamento, né? E isso tem tudo a ver com o que você explicou a respeito da visão para as empresas, para os negócios. Eu tenho uma solução que você precisa, você tem uma que eu preciso, e se a gente andar junto, o ônus é menor para os dois, a capacidade, o potencial de realização se torna amplificado, né? Legal. E naturalmente a gente foi criando uma cultura que no início não era tão natural, na verdade que era natural e depois se tornou algo intencional, que é manter a relação e os recursos dentro das empresas que fazem parte do mesmo grupo ou são clientes, por exemplo, clientes que são da Lusco, consomem produtos de clientes que são da Eleve, e a gente fez questão de que o recurso girasse em torno, porque a gente sabia que se esse recurso está dentro desse grupo, nós vamos caminhar, vamos avançar, vamos crescer juntos. Então esse era o nosso intuito como movimento em conjunto. O contexto do livro de Atos, o contexto ali do início do movimento cristão, né, após a morte e ressurreição de Jesus, é um contexto em que a igreja era perseguida, vivia numa situação de muita escassez, e eles precisavam então se unir, se organizar à luz dos princípios de Cristo, do exemplo de Jesus, para que o pouco que eles tinham fosse suficiente para todos, né? Então, essa unidade de fé, no primeiro momento, ela se organizou também numa unidade de vida, de compartilhamento de vida, de relacionamentos, de propósito, de missão, um senso de missão, né? E a gente vê isso na vida, sobretudo ali dos apóstolos, daqueles primeiros seguidores de Jesus que lideraram o movimento da igreja que chegou até os nossos dias. Um deles, apóstolo Paulo, que foi alguém que foi extremamente perseguido e sofreu muito por causa de um senso de propósito muito forte, de um entusiasmo no cumprimento desse propósito que o levou a encarar os maiores desafios possíveis para que a missão que ele tinha recebido do próprio Jesus, de espalhar a sua mensagem, de conectar mais pessoas a essa mensagem, fosse cumprida. Então, eu acho que aí há um elemento interessante para a gente refletir sobre que propósito é esse que nos une, né? Por que trabalhar juntos? Por que compartilhar soluções e necessidades? Porque eu acho que na nossa cultura o natural é o isolamento, né? Assim, via de regra, nós individualmente também nos nossos empreendimentos, sejam eles quais forem, nós tendemos a trabalhar separadamente, porque a gente tende a ver o outro como um competidor, Exato. A gente tende a ver o outro como um concorrente, como um adversário, como alguém que está interessado naquilo que eu tenho, né, que não está disposto a me servir ou repartir de alguma maneira, mas sim tomar, né, conquistar. E o exemplo de Jesus nos move na direção contrária, de ver o outro como alguém a quem eu vou servir, ver o outro como alguém a quem eu vou abençoar, a quem eu vou oferecer tudo o que eu tenho sem esperar necessariamente algo em troca, né? Talvez pareça uma visão meio romântica ou até utópica, mas eu acho que vocês têm experimentado que isso é possível, né? É possível, uma vez que você forma um grupo de amigos e de parceiros unidos em torno de um mesmo objetivo. Hoje em dia, algumas pessoas, né, na verdade, o assunto proposta é muito falado, tá? Mas é meio esvaziado, eu acho. Mas só que muitas pessoas falam assim, mas esse lance de falar sobre proposta é romantizar os negócios, né? Na verdade, ninguém está empreendendo com propósito, com a essência. Na verdade, todo mundo está em busca de um ganhar dinheiro. Exato.
né? Mas eu acho que a sustentabilidade, né, e a continuidade no negócio, na verdade, é a força, o combustível para a gente continuar. Eu acho que se a gente tem um propósito, uma essência muito bem definida, o resultado monetário, o resultado do sucesso, eu acho que é consequência disso aqui muito bem feito, né? Então, assim, essência com uma boa execução, naturalmente eu vou ter esse resultado financeiro, né? Então, eu gosto de falar e eu insisto em falar sobre o propósito, e não é romantizando. Eu sei exatamente quais são as lutas do que é empreender, das dificuldades do dia seguinte, as dificuldades do quinto dia útil, né? Mas empreender com propósito é muito mais... É porque eu acho que o propósito é o que vai te sustentar nesses dias mais difíceis. Com certeza. Porque existem caminhos mais fáceis. Existe o caminho de você, sei lá, arrumar um emprego onde você, né, não que seja fácil nesse momento arrumar um emprego, né? Mas na comparação entre empreender... Não estamos sendo patrocinados, então a gente tem que tampar aqui Tem nenhuma marca por detrás desse. Não. Mas não existe um caminho fácil hoje. A gente vive num mundo extremamente competitivo e difícil. Mas eu acho que existem caminhos menos complexos do que o de empreender, né? E na hora que você se propõe a empreender, se você não tiver um senso de propósito, provavelmente você vai desistir no decorrer da jornada, porque os desafios virão. Né? E o propósito é o que te faz empreender com entusiasmo. Né? Aliás, a palavra entusiasmo é interessante porque significa estar cheio de Deus. Entusiasmado significa estar cheio de Deus. Então, nós, como cristãos, nós cremos que uma vez que a gente entrega a nossa vida a Jesus e a liderança dele para todas as áreas da vida, não só a nossa relação com o próprio Deus, mas com o outro, com o trabalho, com o senso de vocação, esse se torna o nosso propósito. De que maneira eu posso servir as pessoas com o que eu tenho, com o que Deus me deu, e isso me motiva a enfrentar os desafios de outra maneira, né? Com uma resiliência, uma perseverança muito maior. E aí propósito, para não ser uma coisa só esvaziada, uma declaração bonita na parede, né? Que toda empresa tem, né? A gente não tem, não. Colocar, beleza. Fazer uma declaração lá de visão, missão, valores, que geralmente acabam sendo só quadros com frases bonitas numa parede que nem os funcionários, às vezes nem os sócios sabem de cor, né, conhecem de verdade. Isso precisa se materializar em coisas mais concretas, né? Então, pensando no exemplo dos apóstolos, sobretudo na vida de Paulo, eu vejo que ele tinha pelo menos 4 componentes assim, do propósito que ele levava muito a sério e que, penso eu, foram determinantes para ele perseverar nessa jornada. Né? Um senso de missão, uma mensagem muito clara, uma maneira de viver esse propósito e sempre um olhar para mais alguém. Então são 4 M's, só para ficar fácil de você gravar, né? Missão, mensagem, maneira, mais alguém. Então, bem rapidamente, assim, missão, o que eu estou fazendo, o que eu quero realizar, o que me impulsiona. Para ele era claramente testemunhar do Evangelho de Jesus para o maior número de pessoas possível. Para você, pode ser alguma outra coisa que tem a ver com aquilo que você ama fazer, com o que é a sua paixão, a sua área de atuação. Né? Ele tinha também uma mensagem. A mensagem era arrependimento e fé. Ele dizia a todas as pessoas, é necessário que vocês se arrependam e creiam em Jesus Cristo. Qual é a sua mensagem? Você tem algo a dizer para as pessoas? O que você está tentando vender? O que você quer comunicar? Por que as pessoas deveriam acreditar e comprar? Né? Essa mensagem precisa ser clara. Ele tinha uma maneira de fazer isso. No caso dele, era com muito sofrimento, perseguição, mas com uma consciência de uma direção de Deus para a sua vida. Né? Então, a maneira era viajando de cidade em cidade, sabendo que ele enfrentaria prisões e sofrimento, açoites, né? Um sofrimento que a gente às vezes nem consegue imaginar e dimensionar. E muitas vezes hoje a gente imagina que a nossa maneira de fazer vai ser confortável, vai ser rápida, vai ser explosiva, vai ser viralizada, e via de regra não é esse o caminho de qualquer empreendimento. É bem mais árduo e a gente precisa ter consciência disso. E finalmente, mais alguém. Ele, no fim da sua trajetória, ele se despede de alguns dos líderes de algumas igrejas que ele ajudou a plantar, e ele diz: agora é com vocês. Basicamente é isso que ele diz: agora é a vez de vocês darem sequência, porque eu completei a carreira, eu cumpri a missão que me foi proposta por Deus, e agora eu estou passando esse bastão para outra pessoa. E se a gente não tiver essa capacidade de inspirar outros, de conectar outras pessoas a essa jornada, isso vai morrer em nós.
A gente não vai dar conta de realizar nada sozinho, nada que seja significativo, pelo menos. E mesmo que a gente consiga começar a fazer alguma coisa importante, isso vai ter um fim na nossa própria limitação, né? Então, envolver mais pessoas, ter mais alguém apaixonado por aquilo que você é apaixonado, é o que traz viabilidade e, na verdade, longevidade para qualquer propósito, né? Então, esses 4 M's aí me ajudam a materializar o meu senso de propósito, para que não seja só um discurso, mas para que seja implementado na minha própria vida. E o que eu acho interessante sobre tudo isso que você falou é o que a gente viveu coincidentemente hoje de manhã no encontro de líderes, né? Sim. O palestrante, né, o líder que estava falando hoje lá, ele falou sobre não desistir e ele fez essa relação do não desistir com o seu senso de missão, senso de propósito. E ele disse algo muito interessante, que no momento difícil, no momento em que você está cogitando isso, perceba na sua trajetória vidas, o que foi transformado, quais foram os benefícios em pessoas e na sociedade que o seu produto ou o seu serviço teve relevância, para que isso te fortaleça novamente, entenda, não, eu não estou especificamente pelo resultado ou pelo dinheiro. Sim. Tem toda essa... Então, porque isso vai ser vazio em algum momento, né? De repente tem um jeito de eu ganhar mais dinheiro mais fácil, sem sofrer tanto, né? Sem me expor a tanto risco, a tanto desgaste. Eu acho que, no fim das contas, a gente sabe, lá no fundo a gente sabe, tendo muito ou tendo pouco, que é pouco buscar só isso, né? Buscar, não que seja insignificante, mas o dinheiro em si, ele não traz a resposta para questões mais profundas que a nossa alma tem, anseia. E esse senso de ver assim, um impacto causado na vida de pessoas, ou um legado, alguma coisa assim, isso é muito mais... a recompensa é muito maior e move a gente a continuar, sobretudo nas dificuldades. Né? isso. E essa criação de soluções está ancorada em algo anterior, né? Então, assim, quando eu crio algo, eu estou fazendo isso movido por a gente está chamando de propósito, mas existe um passo anterior ao propósito. E no meu caso, por causa da minha fé, eu chamo de Deus. Eu chamo de uma origem muito anterior até a mim mesmo, de onde eu venho, e que me dá um senso de valor, em primeiro lugar, e também um senso de direção. O que eu vim fazer aqui nesse mundo. Então, a fé é o que conecta quem eu sou hoje, o que eu estou me propondo a fazer, com quem a minha origem, de onde eu vim. Então, no fim das contas, a gente pode dizer que para criar qualquer coisa que seja, sobretudo algo importante, algo que tenha valor, para criar é preciso crer. Porque se eu não creio em nada, eu não tenho onde ancorar essa criação, ou o exercício da minha criatividade, que é o pré-requisito para empreender. Então, se eu vou empreender, significa que eu estou criando algo que não existe, certo? Ainda que seja um negócio que já exista de outra maneira, em outro lugar. Mas essa criatividade necessária para criar qualquer coisa, para empreender, se ela não vem de algum tipo de crença anterior, ela é extremamente volátil, né? Porque, mas isso alguém já faz, mas agora o mercado está desfavorável, mas agora eu perdi um cliente, mas agora... Então, essas coisas, elas facilmente vão abalar a sua disposição de continuar criando. Então, para criar é preciso crer. E quando eu creio, aí eu entendo que o exercício da minha criatividade, do meu empreendedorismo, ele não precisa estar suscetível às circunstâncias ou às dificuldades. Eu me movo por aquele que me chamou para realizar. Então, a minha criatividade ela tem uma origem que é anterior a mim, né? Então, nesse sentido, é uma relação muito interessante que a gente pode fazer entre fé e criatividade, ou fé em negócio, em empreendedorismo, porque essa fé serve de âncora para tudo que eu faço. Que riqueza! Você acabou de responder a pergunta que eu ia fazer para você. Eu ia fazer a pergunta. Não, que eu ia fazer a pergunta para você. A criatividade é inerente a qualquer ser humano. Então, você fundamentalizou, eu preciso crer em algo para poder criar, para desenvolver minha criatividade. Porque, no fim das contas, qualquer pessoa que se proponha a empreender ou a realizar qualquer tipo de vocação, de trabalho, com um senso de propósito, ela faz isso porque dentro dela existe um anseio
contribuir, de servir, de causar um impacto, de deixar um legado, de abençoar outras pessoas, de fazer diferença no mundo. Todos nós temos isso em alguma medida. Às vezes a gente se conforma e se contenta com o salário no fim do mês garantido, né? Mas geralmente há um incômodo quando isso acontece, no sentido de, poxa, de repente eu podia realizar algo mais. E muita gente se trava pensando assim, mas eu não sou criativo, mas eu não tenho uma veia empreendedora, mas eu não sou como fulano ou ciclano que é extrovertido, expansivo, e aí posta e tem muitas curtidas, ou tem muitos seguidores, ou tem uma influência natural. E muitas vezes a gente não se permite sonhar em criar algo porque a gente acha que não é capaz, né? Ou que não tem as características necessárias. Mas o fato é que nós fomos criados por um Deus criativo que criou tudo que existe, nos fez a sua imagem e semelhança, portanto, nos fez também capazes de criar. E isso vai se expressar de formas diferentes em cada pessoa, mas o fato de sermos seres espirituais, criados à imagem de Deus que é espírito, que é espiritual, nos torna seres criativos também, como ele é, né? Então, é inerente, sim, eu diria, mas a maneira como vai se expressar realmente é diferente. Nós somos muito diferentes, a gente caminha perto, a gente é muito amigo, nós temos perfis completamente diferentes, e isso é muito legal quando a gente fala em criar com outras pessoas. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, é o versículo base do bloco. Então, assim, por que é tão rico criar com alguém, com mais alguém? Por causa das diferenças. Então, o tipo de criatividade que você expressa no que você faz é completamente diferente da minha criatividade no que eu faço. Mas quando a gente se une, um ajuda o outro, um contribui com o outro, a gente cria mais e melhor quando a gente cria juntos. Crer. Lá em Gênesis, Deus criava e dizia que tudo era bom. Eu acho que para você crer e também criar, eu acho que a manutenção dessa crença e dessa missão, desse senso de missão, vai te ajudar a criar algo e você entender que eis que isso é bom. Isso é bom. Eu criei, é bom. Falando de negócios, naturalmente, teremos dificuldades nessa caminhada, mas eu tive essa sensação nas últimas semanas mesmo. Eu tinha algumas oportunidades, mas eu estava com tantas distrações que eu não conseguia voltar para a minha essência e meu propósito. E eu achava que essa distração era uma grande oportunidade, e era, mas na verdade não era uma oportunidade para mim. Sim. Então, eu fazer manutenção do que eu acredito vai me ajudar a entender se o que está vindo nas minhas mãos, o que eu vou criar a partir de agora, se vai ser bom. Porque a oportunidade é boa, as ferramentas são boas, mas eu vou ter talvez uma conclusão, um resultado que não é bom. Então, essa manutenção do que eu acredito, eu acho que é extremamente importante para o resultado, para colher o resultado. Exatamente, porque a vontade que a gente tem é de fazer mais e mais e mais, mas nem sempre o mais é o bom, né? Às vezes o mais é o que vai te impedir de fazer bem feito o que você já tem nas mãos, né? Tá dando indireto? Talvez. Mas é porque existem pessoas como você que têm uma alta capacidade de realizar, de performance também. Você está cercado de pessoas muito capazes. Loucas. Mas é exatamente uma alta capacidade de realizar, de fazer, que muitas vezes serve de uma espécie de escorregão, assim, quando a gente perde o foco na missão, ou na mensagem, ou na maneira, ou nas pessoas, em mais alguém, ou resumindo todos esses 4 anos do propósito. E aí, quando a gente perde isso, a gente começa a enxergar várias boas oportunidades que realmente existem, e tenta abraçá-las todas, indo além do que é razoável, saudável ou até oportuno. De repente é uma oportunidade, mas não é para agora. Então, o bom é muito legal, porque você citou Gênesis, né, e a criação, né? Deus vai criando e dizendo isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando chega no 6º dia, ele cria a humanidade. E aí, depois que ele conclui a sua obra, ele diz, é muito bom. E aí, o que ele faz no 7º dia? Descansa. E o descanso de Deus não é como o nosso descanso. Estou cansado, preciso descansar. Deus não se cansa, né? Mas o descanso de Deus é o descanso de quem completou a obra. E eu acho que, no fim das contas, é tudo o que nós sonhamos, né? Um dia poder dizer como
Paulo disse, eu completei a minha corrida, agora está nas mãos da próxima geração. É dizer como Deus fez, no 7º dia eu completei a minha obra e eu posso contemplá-la. E hoje eu acho que o que gera muita ansiedade na nossa geração, cansaço, estresse, é essa sensação de tudo inacabado. Assim, eu preciso fazer mais, eu preciso realizar mais, não é bom o bastante, não é bom o suficiente. Então a gente se cobra, a gente se frustra, a gente se compara, né? E a gente precisa chegar nesse lugar de dizer isso é bom, o que eu fiz é bom, ou o que eu fiz é muito bom. E ainda que esteja inacabado, não necessariamente sou eu que vou terminar essa obra. Eu posso repartir isso com outras pessoas, eu posso incluir outras pessoas, eu posso deixar essa missão nas mãos da próxima geração, de um sucessor, né? E tornar isso menos centralizado no eu, no ego, é um alívio assim, desse fardo pesado que muitas vezes a gente carrega de insatisfação, de incompletude. Né? Não terminei, não completei, eu preciso fazer mais. Nós somos reféns desse mais na nossa cultura e isso gera muito cansaço. Então há um lugar de descanso também de dizer, não, isso é bom, o que eu criei é bom, e eu creio, então criar e crer aí de novo, né? Eu creio que eu fiz o melhor que eu podia para contribuir com o impacto, a transformação que o mundo, que a sociedade precisa. E ainda que não seja uma obra acabada, está tudo bem, porque eu não estou sozinho nisso. Tem outras pessoas, outras empresas, outras instituições que vão poder usar o que eu fiz como um bloco, um Lego, né, que você vai construindo como alguns blocos de uma obra maior. E a gente pode se satisfazer com a nossa participação aqui. Excelente. Obrigado. Eu que agradeço. Por enriquecer meu dia das pessoas que estão aqui. E ceder seu tempo da sua família, né? O tempo que você teria agora com o Tonton, Andressa e Rafa. Mas eu tô indo pra casa, daqui a pouco eu chego. Já. Tem que esperar a edição. Obrigado mais uma vez. Espero que vocês gostem e aproveitem todo esse conteúdo, toda essa conversa nossa. Isso aí. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado. Valeu.